É o que vamos debater com a Cristina Mota, do Movimento Escola Pública, a Mafalda Anjos, a Helena Matos e o Alberto Veronesi, diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Alberto, vou começar por si, enquanto diretor de um agrupamento. Percebeu para que alunos está destinada esta fase excepcional de exames? Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. Gostaria também de cumprimentar o painel, a Helena, a Mafalda e a Cristina. E depois, antes de responder, deixe-me aqui fazer uma declaração de interesse. Eu sou militante do PSD, sou membro da oposição numa Assembleia de Freguesia pelo mesmo partido, e eu digo isto por uma questão de transparência. Não porque isto vá a beliscar alguma coisa que seja aquilo que é a minha opinião, escrita, e agora aquilo que eu vou expor aqui também enquanto, mas para explicar qual é a minha filiação. Exatamente, pronto. Efetivamente, eu acho que aqui há todo um processo que correu mal e que, por mais que o Ministro tente desculpabilizar-se com tudo o que lhe aparece à frente, há uma decisão política que é errada e é imprudente. E tudo o que se está a fazer agora tem muito a ver com aquilo que foi inicialmente mal pensado e mal executado. Ou seja, nunca poderíamos ter avançado para uma situação de massificação, de classificação de provas em digital, tendo em conta aquilo que é a nossa experiência, que foi a experiência no ano anterior em filosofia. E isto foi avisado por quem tinha responsabilidade. O Ministro entendeu avançar sem conhecer aquilo que é a realidade das escolas. O que é que acontece? Agora estamos no remendar, não é? Esta terceira fase especial é, no fundo, um remendo. Era mais simples para mim, do meu ponto de vista, era talvez preferível que se assumisse que efetivamente aqui estamos com um problema, e quem ouve a conferência de imprensa dirá que tudo correu lindamente e que os erros são apenas residuais, que não são, infelizmente. Para mal de todos nós, atenção, eu acho que não está aqui ninguém que esteja contente com esta situação. Isto é bom que fique claro. Não há um professor neste país, um classificador neste país, um diretor neste país que esteja contente com isto. Portanto, quando o Primeiro-Ministro fala em resistência, só se for, tem que agradecer a resistência dos professores, porque senão nem teríamos as classificações colocadas na sexta-feira. Eu acho que está invertido. Tem que agradecer o facto dos professores serem resistentes e resilientes e terem conseguido sexta-feira, àquela hora, lançar as notas, que foi mais, lá está, uma decisão imprudente. Porquê? Mas esta imagem de que está tudo resolvido, na sua opinião, é uma imagem errada, não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Eu posso lhe dizer que eu, às 16h47, já estava sentado aqui, à espera de entrar no ar, e recebi uma remessa com as provas de Físico-Química e Geografia. Portanto, uma remessa a corrigir as provas que já estão fixadas desde sexta-feira. Portanto, as coisas não estão a correr bem, efetivamente. Estão longe de estar resolvidas. E, portanto, eu acho que agora só estamos numa de remendar. Deixa-me perguntar aqui também à Cristina se perante esta novidade da época especial se ficou esclarecida ou se lhe parece que ainda pode ser mais um problema acrescido a juntar a toda esta controvérsia em torno dos exames. Antes de mais, boa tarde, agradeço o convite, cumprimento os meus colegas de painel e todos lá em casa. Eu fiquei com algumas dúvidas. O que se percebeu é que esta época especial irá ao encontro dos alunos que não disponham, no momento da segunda fase, de todos os elementos para poderem decidir ir ou não à segunda fase. Por exemplo, um aluno que neste momento tem uma nota lançada, imagina um 5, quando a sua classificação interna é um 18, percebe-se que existe um problema, mas não sabe exatamente o que é que levou ao problema, nem se sabe se vai conseguir essa correção. Portanto, é um aluno que poderá não ir à segunda fase e vai a esta época especial. Mas algo que não me deixou dúvidas é que os alunos que vão a esta época especial depois concorrem na segunda fase ao ensino superior. Ou seja, além de que essa fase ter um número de vagas muito mais limitado, que não foi referido pelo Sr. Ministro da Educação, portanto não houve uma referência que o número de vagas iria ser aumentado, por exemplo, mas de qualquer forma são alunos que não ficam em pé de igualdade com os alunos que têm a possibilidade de concorrer nesta primeira fase e que têm neste momento todos os dados para tomar essa decisão. Portanto, ainda que no dia de hoje alunos que na sexta-feira viram a sua nota
suspenso e que no dia de hoje já podem decidir se vão ou não amanhã à segunda fase, a concentração que eles tiveram durante o fim de semana para o estudo, ou mesmo o seu estado anímico no dia de amanhã, não é igual. Existe aqui uma falta de equidade. Nós, na Missão Escola Pública, entendemos logo que poderiam estar em causa os princípios constitucionais que estão previstos. Por esse motivo, pedimos hoje, deu entrada hoje às 8 da manhã, um pedido de parecer ao bastonário da Ordem dos Advogados para se pronunciar sobre esta situação, porque entendemos que os alunos não estão em pé de igualdade. O ideal seria alterar também o calendário de candidatura ao ensino superior? Nós entendíamos desde já que deveria alterar a segunda fase. Nós temos alunos que tiveram hoje as notas afixadas e vão fazer exame amanhã. Relativamente ao acesso ao ensino superior, sem dúvida. Até porquê? Porque devido à alteração da afixação dos resultados para agora, para dia 17, e depois das reapreciações e da segunda fase a ter lugar na altura que está, para dia 7 de agosto, o que é que isso vai acontecer? O período de candidatura termina no dia 6 de agosto. Ou seja, é verdade que os alunos que tiverem uma melhoria de classificação através das reapreciações podem efetivamente pedir um requerimento para concorrerem fora de prazo, tal como aqueles alunos que não puderam ir à primeira fase, por algum motivo justificável, e que utilizam os exames da segunda fase para efeitos da primeira. Mas é preciso acionarem-se processos burocráticos e que estamos a ver que neste momento já são bastantes. Portanto, se já há uma disponibilidade aparente dos reitores para fazer essa alteração. Exatamente. E já agora, só uma chamada de atenção. A ter lugar da forma que está, as classificações da segunda fase vão coincidir com as classificações das reapreciações que nós sabemos que vão ter tempos recordes e que vão ter ainda o trabalho redobrado para os classificadores, porque lembro que este sistema fez com que os classificadores apenas se especializassem em um ou dois itens. Sobre essas questões, eu também quero ouvi-la a si e ao Alberto, mas logo no início, Helena, deixava aqui uma pergunta no ar, se a polémica tinha ficado esclarecida com esta conferência de imprensa. Qual é a sua opinião? Não, a polémica, claro que não foi. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. A polémica não fica esclarecida. Nós estamos a meio de um processo e é um processo que não pode voltar atrás. Portanto, estamos a meio de uma ponte, temos de conseguir concluir isto e, portanto, temos uma polémica e agora tem de ser conseguindo agir consoante as circunstâncias, não é? Pronto, isso é a primeira coisa, parece-me. Depois, creio que há que acautelar, seja por que procedimentos for, que nós conseguimos, ou que o país consegue, que os alunos se consigam candidatar, consigam saber as notas que têm, ter confiança nas classificações, o que também é muito importante. E essa será, porventura, a parte mais complicada? Eu, ao contrário da maior parte das pessoas, acho excelente que existam muitos pedidos de reapreciação. Porque, até como pessoa que... Já agora, que este ano, atendendo à situação, que o Ministério não exija os 25 euros? Bem, essa conversa dos 25 euros a mim parece-me ser um bocadinho inútil, porque eles sempre pediram. Havia, aliás, vamos ver, eu acho que é muito importante percebermos se este processo de avaliação é mais certeiro do que o anterior. E porquê? Uma das coisas que acontecia era quando se pedia reapreciação de provas, de facto, havia disciplinas em que havia uma grande disparidade entre a nota que tinha sido dada em exame e a nota que eles depois conseguiam obter na reapreciação prova. E, portanto, era uma das circunstâncias do sistema. Portanto, já que estamos em todo este tormento, que seja possível perceber se, de facto, agora é menor essa diferença, porque é uma das medidas. Por outro lado, as pessoas têm que ter confiança no sistema. E uma das formas que têm para ter confiança no sistema é pedirem a reapreciação. Depois terem acesso à sua prova digital. Através do formato digital, porque é claro que em papel não tem, não é? E, portanto, isso é particularmente importante, porque era uma coisa que não tinha antes. É uma nova prova para o Ministério, conseguir que essa parte da máquina seja bem oleada e funcione. Foi o Ministério que escolheu esta forma, não foi? Portanto, esta parte é um ganho, que os alunos vejam a sua prova. Isso é um ganho, até porque eu achei, em toda esta polémica, às vezes aparecem coisas um bocadinho anedóticas, como o problema dos testes estarem naquele armazém em que é luz. Os professores levavam os exames para casa. Este sistema, eu acho que este sistema de correção de exames, não de testes de turma, pode ter virtualidades.
se devia ter sido feito deste modo, se houve aqui precipitação, tudo isso poderá ser discutido. Agora, não se imagine... Mas na essência parece... Mas nós tínhamos um sistema que funcionava, mas que também era muito opaco. E havia coisas que aconteciam nesse outro sistema que as pessoas nem pela cabeça lhes passava. E, portanto, os testes de exame saíam da escola, iam para a casa dos professores, andavam nos automóveis. Claro que, imagina-se, 99,9% são muito responsáveis, mas havia sempre aqueles que os deixavam voar na estrada. E havia a janela do carro tinha aberto. Muitos mitos também sobre a correção dos exames, os que se levavam ao isso é mais faculdade de Direito de Lisboa, não é? Noutros tempos, não é? Os que ficavam em cima da cadeira e os que iam para o chão. Não, isso não acho que acontecesse. Agora e falo pela minha própria experiência, nós não conseguíamos mudar o chip de ver um teste de exame de quem estava a ver um teste de turma. Portanto, era uma leitura global de teste. Em exame, será mais adequado este sistema. Fazer esta divisão. Mas, tudo isto, eu acho que há de haver o dia em que nós nos sentamos aqui para discutir educação. Não os problemas de funcionamento do Ministério da Educação, mas nem já dos parece funcionários que do Ministério. a discutir é os um problemas fado. de funcionamento. É um fado. Mafalda, ouvido a conferência de imprensa de Fernando Alexandre, foi esclarecedora para ti? Olá, boa tarde a todos. Eu devo dizer que eu assisti a esta conferência de imprensa com algum pasmo. Faz-me lembrar aquelas pessoas que entram em contramão numa autoestrada e que depois continuam e perguntam porque é que todos os outros estão errados, quando eles é que vão em contramão. E o que eu vi foi um ministro em alheamento total, em negação do que são os problemas e a realidade. Eu ouvi um ministro a dizer que este sistema é inequivocamente melhor e que este modelo de avaliação traz muitas vantagens. Ouvi um ministro a dizer: se isto tivesse corrido muito mal, o meu lugar estaria, obviamente, em causa, mas não foi isso que aconteceu, isto não correu muito mal. Eu acho que ele é a única pessoa em Portugal que acha que isto não correu muito mal. Quer dizer, isto não correu muito mal, isto correu desastrosamente mal. Foi um desastre completo do princípio inicial de se decidir avançar com este modelo de digitalizar provas que são feitas por escrito, de as arrumar no dito armazém, de as fazer chegar aos professores por esta forma, de utilizar um sistema que não estava, obviamente, em condições de ser generalizado, de se avançar com este processo todo. E agora continuamos com os erros numa clara gestão de crise, continuamos com os erros de não querer ver que precisámos de mais tempo para este processo ser minimamente justo e ser minimamente equitativo para todos os alunos, porque há, de facto, aqui uma desigualdade enorme entre os alunos que recebem as notas hoje, que vão fazer a segunda fase amanhã. Não ficou claro hoje na conferência de imprensa, mais uma vez, não foi nada esclarecedor quais são os alunos que vão à terceira fase. Há imensas dúvidas. Eu já ouvi vários professores fazerem interpretações diferentes daquilo que foi comunicado pelo Ministro da Educação. E, portanto, francamente, eu acho que esta embrulhada vai continuar nos próximos tempos a cair em cima de Fernando Alexandre. Ele hoje também na conferência de imprensa dizia que a sua missão estava cumprida e que finalmente ia dormir bem à noite. Não sei como é que o Ministro vai dormir bem à noite com esta embrulhada. Eu acabei de receber uma mensagem de uma mãe que não sabia o que fazer perante um exame que tinha tinha o seu exame, a prova que a filha tinha resolvido, mas depois a folha de capa onde estavam as avaliações era de outra pessoa. E na escola não sabem muito bem o que dizer, além de pedir a reapreciação. Vai à terceira fase, não vai, faz agora. Bom. Portanto, ainda há aqui muitas coisas para esclarecer e resolver para que o Ministro possa dormir tranquilamente. Bem à noite, sim. Alberto, o Ministro salientou as vantagens da digitalização das provas, até do ponto de vista do acesso do aluno àquilo que fez no dia da prova. Na essência, parece-lhe que é efetivamente uma mais-valia, mas para o ser tem de ser melhor trabalhada? Sim, é a experiência que eu não corrijo provas e como diretor eu também não o faço. O que me têm dito os professores classificadores que estão comigo no agrupamento é que efetivamente depois de as provas e os itens estarem na plataforma que o processo é mais simples. E o facto de corrigirem sempre o mesmo item também dá uma certa equidade. Isto é aquilo que é o feedback que me chega dos meus colegas que corrigem exatamente. Pronto. Eu não sou cético relativamente à massificação da classificação digital. Pelo contrário.
Acho que a tecnologia e o digital têm que nos ajudar, têm que nos aliviar a burocracia, têm que nos aliviar o trabalho. É para isso que serve, é para isso que serve a IA. O caminho da humanidade sempre foi nesse sentido, do desenvolvimento para nos tirar a sobrecarga. Portanto, eu não sou contra. Eu acho que todo este processo foi completamente mal pensado. Foi pensado distante das escolas, foi pensado distante daquilo que é a realidade de uma organização escolar e, portanto, aquele armazém, a Helena estava a falar do armazém, aquele armazém parece do Burundi, na verdade. Porque é assim, eu sei, as provas andavam com os professores, mas nós não... É verdade, as provas, os professores iam lá, eu cheguei a corrigir exames do 4º ano, que eu sou professor do primeiro ciclo como origem, e andavam connosco e nós tínhamos essa atenção, lá está, 99,9% dos professores com certeza fariam esse trabalho com toda a responsabilidade e seriedade. Agora, quando se coloca aquela quantidade gigantesca de provas, milhares e milhares de milhares centralizados num único armazém, e depois vemos colegas e técnicos em posições pouco ortodoxas, para não dizer de outra forma, à procura de folhas que estão perdidas, eu acho que ou seja, se há uma ilação que se pode tirar é que se este sistema for o mesmo no próximo ano letivo, tem de haver correções ao próprio sistema. Claro, então, exatamente, tem que se perceber tudo aquilo que correu mal este ano, não é? Que foi o que se devia ter feito relativamente à filosofia do ano passado e que não foi feito. Ainda hoje ou ontem, o ex-presidente do GNE veio dizer que não houve nenhum pedido do atual governo sobre como tinha corrido a digitalização, a classificação digital das provas de filosofia. Portanto, não houve sequer este estudo. E eu não percebo, se fala sempre que a decisão política tem que ser em evidência, não percebo como é que se decide como se tem uma decisão destas, tem de ter o mínimo de evidência daquilo que correu mal ou correu bem. Portanto, eu acho que o caminho tem que ser este, mas nós temos a Suécia, que tentou fazer isto em 8 anos e desistiu. Só vai repetir em 2028. Aliás, a Suécia é um bom exemplo de recuos em algumas medidas que implementou na educação e que provaram não serem as mais... Exatamente. Eu acho que é muito difícil tomar decisões. Eu acho que o cargo de Ministro da Educação é um dos mais difíceis, é uma das pastas mais complexas da nossa política e nós temos de também ter essa noção. Mas eu acho que é tão difícil tomar uma decisão e ainda mais difícil é saber recuar quando percebemos que não está a correr bem. Mas por falar na questão da digitalização e da avaliação, a Cristina tem inclusivamente aí as correções, a forma como elas são classificadas e aponta um aspecto que, na sua opinião, se tornou menos transparente com este novo modelo. Exatamente. Portanto, este modelo, ao contrário do que Fernando Alexandre diz, não é mais transparente e nem mais rigoroso. Aliás, é um facto que os professores levavam os exames para a sua casa, mas em 30 anos não tivemos um calendário a ser adiado porque não tínhamos as classificações, nem tivemos, portanto, alunos sem folhas, alunos que não sabiam efetivamente se era o exame que lhes estava a ser entregue, se era o seu. Portanto, no que diz respeito à segurança, parece-me que este sistema a coloca muito mais em causa do que os professores. Os professores dirigiam-se aos agrupamentos de exame e levavam efetivamente para casa. Eu sempre disse que podia ser as forças de segurança a levarem para a escola e depois até podíamos classificar na escola, um exemplo, mas pronto, mas efetivamente levávamos para casa. Era uma grande responsabilidade e todos nós tínhamos o máximo cuidado. E em 30 anos não tivemos um calendário de exames a ser alterado porque algum professor perdeu um exame ou porque um aluno não tinha efetivamente o exame classificado. No que diz respeito à transparência, quando o aluno, essa é outra questão, o aluno sempre teve direito a aceder, a consultar a prova que fez, sempre. E sempre foi gratuito. Portanto, esta questão agora do aluno poder aceder, estar a ser de algum modo anunciada como um privilégio, não, sempre foi. Não era bem assim. As escolas é que não cobravam o preço das fotocópias. Cobravam os 25 euros quando queriam fazer o reapreciação. Mas creio que estava previsto, embora as escolas geralmente facilitavam isso e não pediam, porque era suposto que eles pagassem, imagine-se, devia ser ali não sei quantos cêntimos. 30 ou 40 cêntimos, mas de qualquer maneira... Mas estava de facto previsto. Sim. Mas se pedissem as fotocópias, mas também podia receber o PDF. Com uma salinha ao lado da Secretaria e consultar exatamente. o Portanto, isso é que já não era bem assim. Quando preenchia... do voluntarismo da pessoa que estava a trabalhar na Secretaria. E não só.
Porque, de facto, pôr o original do exame nas mãos de uma pessoa... Também era um risco. É um risco. Mas não. Não, é isso que eu estava a dizer. Era um risco que as escolas não corriam, nem, na minha opinião, deviam correr. Não vi. Nem Está ninguém previsto deve na norma 3, mas nem me lembro de algum aluno ter tido. O que pedia, efetivamente, era acesso à consulta da prova. Entregava um impresso na secretaria e depois podia escolher entre a cópia do exame e pagava, efetivamente, as fotocópias, um valor menos de irrisório, sim. do que, ou então recebia via e-mail, conforme está a receber agora. Portanto, não alterou, relativamente à recepção, não alterou. Na Portanto, questão do acesso é a continua a mesma ser coisa. necessário ser requerida, a não ser as escolas que optaram por enviar para todos, e continua a ser, portanto, a receber o PDF como recebe agora. A diferença está que antes, quando recebia o PDF, junto à resposta, tinha a cotação das subetapas que tinham sido classificadas, o que depois, numa reapreciação, era muito mais fácil a argumentação. agora Neste não tem momento, nada? não tem nada. Portanto, o que ele tem foi, exame com sorte, limpo. o exame que efetivamente realizou. Depois vem à parte um outro ficheiro. Para entendermos, vamos imaginar uma pergunta, nesse caso do exame de matemática, portanto, não é calculado apenas a resposta, ou seja, o resultado há uma soma, A soma das subetapas. das etapas, só que essa parte deixou de constar. Deixou de constar. Consta onde? Consta nos cadernos que serviram de suporte à classificação dos classificadores que não tiveram espaço algum para colocar. Só colocam lá a nota e é essa que surge na folha do aluno. Portanto, um aluno sozinho, muito dificilmente, vai conseguir perceber se aquele exame deve ou não ser reapreciado. Vai sempre precisar aqui da ajuda de um classificador. Classificador que está limitado, como eu estava a dizer há pouco, eu fui classificadora. E este exame que tenho aqui nas mãos foi uma aluna que me pediu para verificar se merece ou não reapreciação. E eu tenho mais dificuldade neste momento em analisá-lo, porque tenho de me ir inteirar dos critérios de classificação de todos os outros itens que não classifiquei. Portanto, aquela ideia que classificar por itens é mais rigoroso, depois nas reapreciações temos esta condicionante. Mas relativamente ao rigor, já agora temos uma situação caricata. Portanto, o argumento para nós termos a classificação digital, o principal argumento é o facto do processo ser mais rigoroso se tivermos classificadores especialistas em 2 ou 3 itens. Mas agora, para se conseguirem corrigir as situações que todo este processo levou, vai ser necessário justamente um classificador conseguir pegar num exame e ir corrigir para ter algum rigor, corrigir esta situação. Portanto, acaba por ser caricato, ser justamente o modelo tradicional que vai tentar minimizar a falta de rigor que pautou neste modelo digital. Nós só temos mesmo um minuto para o final do programa. Mafalda, era caso para o Ministro pedir admissão, como algumas vozes o pediram, ou também não era necessário? Rita, eu acho que este Ministro já não é verdadeiramente Ministro. A autoridade política de Fernando Alexandre está completamente diminuída. A sua capacidade de intervenção e a sua palavra vale neste momento muito pouco. E por isso eu acho que ele é mais ou menos um Walking Dead, mais dia menos dia, depois de encerrado este capítulo, e obviamente ele tem que o fechar. O seu lugar. Eu quero só 30 segundos para dizer que estou frontalmente em desacordo. Ou seja, para já o Ministro da Educação não pode sair neste momento. Depois nós estamos a penalizar, e isto é extraordinário, porque se ele tivesse ido para o Governo e não tivesse feito nada, ninguém pedia a admissão dele. Nós temos neste momento, e ninguém pede admissão, o que é muito curioso, um ministro que está envolvido numa extraordinária história que já mete atrelegados e de drogas e essas coisas. E eu acho, eu por acaso fiz isso, que é tentar contrastar os pedidos de demissão de Fernando Alexandre em relação a Luís Neves. Eu acho que Fernando Alexandre já ouvimos teve pedidos de demissão em relação todos os erros a Luís Neves. que foram enumerados, precipitação, porventura voluntarismo, porventura muita pressão para ir aos fundos do PRR, não é? Portugal viciou-se nos fundos desta forma. E, portanto, depende dos fundos para tudo isso. E acho que, porventura, excesso de voluntarismo e que isto falhou, Sim. não é? Falhou. Mas não é caso para agora, sair. O processo há de chegar ao fim, os alunos vão de ir para a faculdade, o sistema anterior falhou em muitas coisas, mas também como era muito mais opaco, as pessoas também não davam por isso, mas de toda maneira, antes de se avançar por uma coisa destas, tem de se pensar muito bem. Agora, acho também que estamos aqui a viver uma espécie de retrato daquilo que é a situação,
política, e quando digo política é generalizado. Ou seja, somos muito mais sonoros a pedir a demissão e a penalização e a cabeça de alguém. Que falha com erros clamorosamente. fez. A questão Não, é não essa, ele falhou chumbou clamorosamente, porque o ano drasticamente letivo que nesta vem prova. há de começar. E temos um outro ministro cujas histórias são, no mínimo, E na sua opinião, ninguém grotescas. impede a admissão de Eu Luís também não Neves. estou a dizer que se deve demitir um ministro da Administração Interna em plena época de incêndios. Estou só a registrar a extraordinária Muito diferença. Muito obrigada aos 4 por terem estado. Diga, Alberto. Não, e é só Como dizer rápido, que concordo com o que disse agora a Helena. Eu acho que não é a altura para pedir a demissão do ministro, apesar de todos os erros e todas as falhas. O que é preciso é que ele tenha a exigência que teve com os outros, e nomeadamente com os diretores, que foi bastante vil até na forma como se dirigiu aos diretores e aos professores, tenha a mesma exigência que teve com os outros, que tenha com ele próprio e com as suas equipas, em quem acreditou para avançar com este processo. E, portanto, é ele que tem que corrigir este processo. Eu acho que é por aí. Obrigado. Depois tem de sair. Eu também concordo que tem de corrigir, mas lembramos que sexta-feira Fernando Alexandre tomou uma decisão política. Não tomou uma decisão enquanto Ministro da Educação, que tem o dever de garantir a todos os alunos uma avaliação externa de igualdade e, acima de tudo, colocar os interesses da escola e dos alunos acima de qualquer posição política. Portanto, quando na sexta-feira toma esta decisão, que se percebeu perfeitamente que foi uma questão política, ele tem de ser avaliado em termos políticos se tem condições E para nisso continuar. Estamos em unanimidade na necessidade de ele também ser avaliado e o próprio sistema. Muito obrigada aos 4 por terem estado na arena da CNN.